Enche-me com tua presença e renova meu fervor. Limpa, salva, torna puro este rude coração. Cristo que és consolo e vida, faz em minha habitação. Vem, ó vem, sim, vem já. Vem, ó vem, Consolador. Enche-me com tua presença e renova meu fervor. Amém. Glória a Deus. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia. Como é bom poder agradecer a Deus, como é bom acordar e saber que o nosso Deus cuida de nós. Saber que o Senhor nos levantou, renovou as misericórdias dele na minha e na sua vida. Deus seja louvado por isto. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. E, no início da manhã, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, continuar, né? Porque nós já é uma oração, louvor, né? Vamos continuar fazendo agora mais uma oração ao nosso Deus. Irmão Paulo? Sim. O senhor pode fazer a oração? Sim, sem dúvida. Tá ok. Vamos orar. Nosso Deus, como nós te somos gratos por podermos estudar e ter constituído esse grupo de estudo tão precioso. Nós expressamos, Senhor, que nós desejamos viver o Pentecostes. Nós desejamos abrir os nossos corações ao conhecimento, ao amor, ao convívio, ao testemunho. Como é bom nós termos essa esperança e cada dia buscarmos com humildade e confiança que isto seja renovado na vida de cada um de nós. Nós te somos gratos, nós te louvamos, nós dizemos uma coisa fundamental: nós te amamos e queremos te amar mais e mais. Em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. A mensagem de hoje da lição é esta. O que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e que o ames e que sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E é isso que Deus pede de nós, né? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o Senhor falou do amor, é o que Deus pede, né? Que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus seja louvado. Amém. Pois nós vamos dar prosseguimento agora através da mensagem, né? É o senhor que está com a mensagem, né, irmão Paulo? Exatamente. Nós vamos continuar. Nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Do Senhor. Deus te abençoe, Deus nos abençoe através da palavra. Exatamente. Muito bem, vamos começar
o nosso trabalho, chamando a atenção que agora nós vamos perceber uma coisa interessante. Nós havíamos começado já, no nosso último encontro, a nossa noção de vida espiritual. E começamos pela comunhão, que nós podemos chamar de comum união. Mas é interessante que nós terminamos na questão da vida da alma e o si mesmo do homem, exatamente para começar depois a questão da vida no espírito. E uma das coisas fundamentais que nós vamos comentar agora, que é muito importante, é que à medida que um ser humano se constitui uma alma em si mesmo, quer dizer, uma vivência espiritual, mas antes uma vivência anímica, porque a criança ela começa aprendendo e ela precisa aprender que ela é ela mesma, mas no início ela não consegue, em hipótese alguma, se reconhecer. Ela se reconhece progressivamente pela mamãe. E vem o papai, que também vai trazer para a criança um outro ser. E essa criança, sendo muito bem educada, muito bem amada, recebendo as instruções, as limitações, e ela precisa buscar as limitações. A criança testa os adultos para saber o que é bom e o que não é. Mas ela não sabe o que é bom e o que não é. São os pais, os educadores, que vão ensinando, conduzindo. E à medida que ela vai aprendendo, ela vai também se identificando, se auto-identificando. E isso vai por toda a infância e vai também pela juventude. E também não menos na vida adulta. Ora, na vida da criança, nós sabemos quem representa Deus é o pai e a mãe. Cada um na sua posição. Se nós soubermos que uma família está muito bem estruturada, a probabilidade de acerto na vida da criança é de que ela vá progressivamente se identificando. E é muito interessante que essa identificação ela precisa do papai e da mamãe. E na vida adulta, eu quero citar um trabalho de um grande filósofo holandês chamado Herman van Wiersbe. E ele, um filósofo cristão, que fez uma renovação dentro do pensamento cristão. E ele enunciou uma coisa muito profunda. Vamos ouvir. Ele enunciou a seguinte coisa: eu não tenho identidade sem a identidade do outro. Vamos pensar nisso. Que coisa interessante. Como que eu posso reconhecer que eu não tenho identidade sem a identidade do outro? E, reciprocamente, eu tenho identidade na medida que eu também percebo a identidade do outro. Isto é uma coisa muito profunda, porque ela envolve no núcleo dessa situação a questão do amor por si mesmo e pelo outro. E aí nós voltamos a um enunciado bíblico fundamental: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Ora, se nós formos na infância bons filhos, boas filhas, no sentido espontâneo, mas que têm bons pais, nós poderemos sim amar a nós mesmos, amar ao outro como a nós mesmos. Se nós não tivermos aprendido a nos amar como nós mesmos, nós nunca poderemos com verdade amar o outro como a nós mesmos. Então, um dos grandes problemas da alma humana é quando ela não aprendeu a amar a si mesma. Eis aí uma questão muito importante. Por isso, propositalmente, eu coloquei essa questão da alma e o si mesmo do homem, o homem, humanidade, né? Logo junto com a questão da comunhão na vida espiritual. Eu só posso comungar a vida espiritual quando esse processo de eu me reconhecer, eu decido, eu vou a caminho de me reconhecer como Deus. Por isso, nós tivemos logo na primeira chamada, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa chamada que nos é dada pelo Cristo, através de João, ela é muito fundamental. Mas agora nós estamos fazendo esses comentários porque esses comentários vão nos permitir um aprofundamento do nosso entendimento, do nosso coração, de uma forma mais precisa, e que nós possamos entrar nesta comunhão para elevar o nível do nosso ser. Nós lembramos que no tabernáculo a relação com Deus era progressiva. Um ser humano no meio da comunidade, ele tem ou terá mais ou menos condições de amorosidade, mais ou menos condições de autorreferência, de se conhecer a si mesmo, mais ou melhor condições de respeitar o outro, de ser um verdadeiro companheiro e companheira na vida dos outros, nos diferentes casos de convivência. Ou seja, desde a convivência íntima, da convivência da amizade, da convivência da gratidão, da convivência do aprendizado. Ou seja, a vida humana é muito complexa. E é isso que nos faz humanos. Humano no sentido pleno da palavra. Até agora, nós não temos tocado no assunto do pecado. Não temos. E ainda não vamos tocar. Nós estamos, nesse estudo, procurando perceber o que são as nossas plenitudes possíveis. E isso seria o que deveria ter sido ensinado a todos nós desde a mais tenra infância. Portanto, fiquemos alertas a esse aspecto, que nós estamos progredindo numa compreensão. Muito bem. Nós, então, chamamos a atenção sobre a comunhão. Agora, nós vamos continuando com a questão da comunhão, realçando, volto com João. Eu estou recuperando, mas recuperando numa leitura integrativa. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Quem é ele? Ele é o Espírito Santo. Sim, porque Jesus disse, olha que interessante, não vos deixarei órfãos. O que ele quer dizer? Precisamos sempre da presença do Pai. E quando ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é um aspecto fundamental da presença do Espírito em nos proteger do pecado. Por isso, ele também precisa mostrar a justiça e o juízo. Mas isso é progressivo, tanto que foi colocado em sequência. Pecado. Pecado tem justiça. E, por fim, tem juízo. Então, aqui também tem uma gradação muito importante, porque Deus faz justiça antes de fazer o juízo. Ou seja, se ele for fazer o juízo, como ele é justo, ele vai fazer justiça. Então, nós poderemos receber, no processo educacional, que o Espírito Santo nos dá, a informação sobre o pecado. Se o pecado sair da nossa atitude, progressivamente, nós seremos mais justos por decorrência. Observe, tudo está encadeado na palavra. Tudo. Isso é muito bonito. Porque nós precisamos ler o que está, vamos dizer assim, quase que um pouco velado no texto. Até a simples sequência do pecado, da justiça e do juízo. Para que Deus nos ame, ele não faz juízo no primeiro momento, porque todo mundo sabe que somos pecadores. É um ponto de partida. Mas quando nós virmos que a alma, ela constrói-se a si mesma através das relações, nós estamos vendo quão importante, meus queridos, minhas queridas, quão importante é a vida em família. Então, se a vida em família for mais aperfeiçoada, mais amorosa, mais justa, mais compreensiva, mais educativa, a probabilidade de pecar é menor. Pecaremos, mas é muito menor. E outra coisa importante é que no livro de Hebreus, que foi essa segunda chamada, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam-se culpados de seus pecados. Perceberam? Perceberam que coisa interessante? Tem um texto no Antigo Testamento que diz assim, é como se Deus estivesse assim saturado. Estou saturado de ofertas. O que eu quero é o vosso coração. Olha, o próprio Deus questionando as ofertas, porque as ofertas podem ser formais. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Veja só, a terceira. Eu estou relembrando porque nós estamos enfatizando Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Novamente, nós temos uma ênfase no livro de Hebreus, que é um livro que ele foi escrito para sintetizar toda a experiência de Israel. Toda, desde os primórdios de Abraão. E, nesse caso, o sangue de Cristo
representa o seu sacrifício por nós, o seu ato de amor fundamental diante de um ser que estava condenado pelo pecado, mas que estava liberado desde a antiguidade pelo Espírito Eterno, que nos amou, um Espírito vivido na forma imaculada, na presença humana. Por isso, purificará a nossa consciência de atos que levem à morte. Ou seja, a família, eu estou chamando a atenção para a família porque isso é importante, a família é fundamental. Isto é fundamental, porque ela, quando ela é uma família de vida verdadeiramente cristocêntrica, a criança crescerá em santidade, sem nós que tenhamos que chamar isso de santidade, simplesmente pelo fato de viver. Mas a vida em família, não família sanguínea, entre família dos irmãos, nos conduz na mesma direção. Suponhamos que uma pessoa venha de uma família totalmente rompida. Essa pessoa está sofrendo na vida. E quando ela se aceita na comunidade, e é aceita na comunidade, e é vista amorosamente pela comunidade, independente de seus defeitos, entendam muito bem, nós não estamos em comunidade para acusar o outro. Não. Nós podemos, e isso tem uma educação no Novo Testamento, que quando nós observamos que uma pessoa errou, o que a gente faz? A gente vai amorosamente junto à pessoa conversar com ela, considerar com amor, com atenção, com compreensão. Sim, muita compreensão. Se ela aceita essa consciência espiritual, ela vai procurar se purificar, ela vai procurar buscar o perdão, ela vai procurar se corrigir. Se isso não é concedido, no primeiro momento, traz-se uma outra pessoa que sirva de testemunha e que fortifique essas observações amorosamente. Se a atitude é uma atitude que, vamos dizer assim, complique a vida da sociedade em Cristo, a igreja, aí sim será levada uma terceira pessoa para uma admoestação. Observe que até nesse processo, toda consciência espiritual está sendo tratada com respeito, com mansidão, mas com firmeza. Tudo isso é importante para nós entendermos. Tudo isso faz parte da nossa educação quando nós desejamos o Pentecostes. Sim, isso é um próprio ato de amor, de consideração e de suporte uns aos outros. E isso é um processo da nossa desenvolvimento de consciência. Mas agora surge o nome consciência. Consciência, vamos agora tratar esse nome, porque primeira coisa que eu vou dizer, dentro da comunidade filosófica e científica do século XIX, houve um último filósofo norte-americano que resolveu tratar a questão da consciência. Vamos começar pela palavra. Essa palavra são duas palavras, a preposição com e o sujeito, que é um sujeito mesmo de estudo, ciência. O que é a ciência? A ciência é o conhecimento. Tudo bem. Mas o conhecimento não é só um conhecimento vago. Ele tem um processo de adquirir este conhecimento, e tem um método, um processo que nos é educativo e que nos conduz a aprender sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a ecologia, sobre a vida em sociedade, sobre a vida espiritual.
pelo plano de salvação, sobre a política. Ou seja, a ciência ela é aberta. Ela se oferece a nós como uma possibilidade de aprendizado. Se eu aprendo, eu trago isso para a minha existência, eu posso ser uma pessoa consciente, progressivamente mais consciente. Então, esse é um processo muito fundamental. Não é um tema fácil, porque todos nós, ao longo da nossa existência, precisamos crescer em consciência. Mas esse crescimento, ele é espiritual. Ele não é meramente da alma. Isso eu não tratei da outra vez, porque nós estamos recapitulando, mas dentro de uma perspectiva mais aprofundada. Agora, vamos lembrar o que eu falei, que no século XIX, pela última vez, na sociedade filosófica e científica, se tratou de consciência. Sabem por quê? Porque os cientistas acharam que consciência não é um assunto científico. E ficou tudo na ignorância. Passamos grande parte do século XIX e grande parte do século XX desconhecendo esse assunto. Isso é estranho. Um belo dia, pela década de 70, se eu não me engano, um filósofo levantou um problema que nunca tinha sido levantado na ciência. E ele explicou: na ciência, a gente é capaz de entender a terceira pessoa. Terceira pessoa pode ser o mundo, pode ser os animais, é um terceiro. Mas ele suscitou uma coisa muito importante. Nós não conseguimos trazer a primeira pessoa para a ciência. Ou seja, é impossível ter ciência da primeira pessoa. Primeira pessoa, volto aqui, é eu mesmo. Por isso que Moisés perguntou: em nome de quem eu vou? E o que produziu revolta no faraó foi de dizer-lhe que eu sou, me mandou aqui. Percebem essa questão? Isto é uma questão fundamental. Quando ele lançou este artigo publicado no meio de revistas científicas, houve um despertamento. Entendo a importância disso, eu não estou falando de dentro da igreja, eu estou falando da comunidade humana. Houve um despertamento tão grande que diversos tipos de cientistas, de filósofos, de médicos entenderam o problema. E surgiu uma publicação internacional chamada dedicada ao estudo da consciência. Eu comprei logo os primeiros números dessa revista, Journal of Consciousness Study, Jornal do Estudo da Consciência. E muitos anos fui comprar. Depois deixei de comprar porque não tinha mais lugar em casa para ter uma biblioteca tão grande. Mas isso me deixou estupefato, porque a noção da questão consciência era muito mais complexa ainda do que eu entendia. Isso veio a demonstrar a importância da vida espiritual. Cada vez mais ela se mostrou importante. E importante o quanto isso foi reivindicado, estruturado e apresentado nesses textos bíblicos. Portanto, eu ainda não estou falando desse aspecto de consciência nesses textos. Eu estou falando do quanto, de fato, a questão do si mesmo, do homem, chamei a questão da infância e da família, como que ele vem trazendo esse ser humano a poder crescer em espírito pela comunhão. E quando a família faliu, porque muitas famílias são totalmente falidas, o quanto a igreja precisa ser família.
Isto é uma observação complementar da vida na alma para a vida no espírito. Isto aumenta a nossa responsabilidade diante de nós mesmos e diante do outro, da outra pessoa. O quanto isto é importante. E isso ultrapassa toda a vida, digamos, religiosa do convívio, do culto, por exemplo. É lógico, o culto tem a sua dimensão. A escola tem a sua dimensão. Mas os dois não substituem o convívio. De modo algum. O convívio é o momento do amor em que eu aceito o outro como é, a outra como é, para que ela, se percebendo aceita, ela vai poder perceber as suas dificuldades e vai poder buscar, motivada pelo amor, buscar a comunhão, buscar primeiro na alma, obviamente. A gente começa pela alma. A alma de cada um amoroso cura, traz perdão, traz entendimento para aquele que está sofrendo. E o que é a nossa igreja, senão um grande hospital? Sim, um grande hospital. Pelo menos ela deve ser. Para que todos que sejam trazidos ao convívio comecem cura. Olha o interesse dessa sequência que nós víamos trabalhando pelas Escrituras entre a vida na alma e a vida no espírito. E isso está explícito na sequência da vida tanto no templo quanto na vida pública de início de Israel. É um processo. Tudo é um processo. Onde uma pessoa estiver, ela pode ser salva? Sim. Sim, porque a salvação não é um esforço nosso. É simplesmente a aceitação da paternidade divina. Se ela não é perfeita, não há problema. Cristo nos intercede e diz assim: esta é minha, não importa o seu pecado. Porque muito do nosso pecado é pura ignorância. Estou entendendo a importância de nós termos trabalhado, buscado isso dentro das Escrituras, essa progressão de percepções. Isso é maravilhoso, sabermos que nós temos condições de progredir sempre, sempre. Se nós chegarmos a uma santificação, isto não nos é impedido, mas também, se não chegarmos, não esquecemos que nós temos quem nos protege: o Espírito Santo e Jesus, que nos intercede por nós. Se alguém morrer no meio do caminho, se morrer clamando do seu espírito pessoal, da sua alma pessoal, a comunhão sempre lhe será concedida no nível que esta alma consegue viver, porque o Espírito Santo está sempre presente para nos socorrer. Nós não fomos deixados órfãos. Não nos esqueçamos disso. Foi uma expressão fortíssima de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Quer dizer, precisamos do Pai. Precisamos. Então, essa beleza da comunhão, ela está entre nós, disponível. Porque, veja só, em 1 Coríntios, a gente volta para dizer: pois nele, ele, o Espírito, fostes enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todos os conhecimentos.
E mais ainda, em Coríntios, mesmo Coríntios, número 7, de modo que não falte em vós nenhum dom espiritual, enquanto esperais que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Seja revelado para quem? Para nós mesmos. Porque quem nos revela o Cristo? É o Espírito Santo. Compreenderam essa articulação maravilhosa da comunhão? É essa articulação da vida espiritual. Portanto, vida espiritual não é a negação da vida anímica, é a afirmação, inclusive corretiva, da vida anímica. Esse é a grande mensagem da vida espiritual e que nós podemos participar todos. Participaremos, cada um, segundo a nossa história de vida e aquilo que nós precisamos aprender, os conhecimentos que nós precisamos adquirir. Então, o conhecimento não é meramente intelectivo, que é uma propriedade da vida na alma, ser conectiva. Eu até informo as pessoas que, por exemplo, que nas ciências psicológicas tem a psicologia do conhecimento, em que um terapeuta pode trabalhar questões de conhecimento sobre a vida humana, sobre a história de cada um, e assim por diante. Isto é até reconhecido no mundo científico. Isto é reconhecido como fundamental. Isso se chama psicologia cognitiva, porque há pessoas que têm uma cognição muito mal construída. E quem tem cognição mal construída não entende nem a vida, nem entende em si mesmo, nem os problemas que ocorrem. Então, nós vamos cada vez mais nos fortificando nesse aprendizado. Isto é maravilhoso. Agora, nós voltamos à questão da consciência. Então, quer dizer, a comunhão no nível espiritual, ela traz mais consciência. E nós chamamos a atenção que consciência é um assunto muito complexo. E narramos essa coisa que aconteceu na comunidade ocidental, desde o século XIX, que foi o último trabalho, para um dia despertarem, um filósofo despertar e disse assim: terceira pessoa não é um problema para a ciência, mas pela primeira pessoa nós não temos condições de fazer ciência. Sabe por que não temos? Porque só quem é si mesmo é que pode dizer de si mesmo. O outro não tem condições de dizer. O outro cerca o problema por exemplo, pelo comportamento, pelos sentimentos demonstrados, pelas atitudes, mas a atitude não é a pessoa. O comportamento não é a pessoa. Então, nós não conseguimos. Cada um é responsável por si mesmo. Cada um pode falar de si mesmo. Cada um pode dizer de si mesmo. Cada um pode se colocar como si mesmo. Ou seja, a nossa condição que Deus nos deu é uma condição de profunda liberdade. Porque quando ele diz que, cientificamente, nós não podemos falar sobre si mesmo, isso quer dizer que é a nossa liberdade que é dada e é uma semelhança ao divino. Entenderam o problema? Entenderam a beleza? Entenderam essa harmonia que preexiste à condição de cada pequeno ser humano? Não podemos responder pelo outro. Podemos responder com o outro, com a outra. Se isso está percebido, avançamos um pouco. Então, vamos ver. Novamente, agora nós estamos fazendo um reforço de algumas coisas que foram vistas, porque isso me veio ao espírito. Esse reforço, essa conexão, ela precisa ser reenfatizada. Nunca exageramos de reenfatizar. Assim, novamente em Hebreus 10, 22. Assim, aproximemo-nos de Deus. Aproximação é a primeira palavra, é o primeiro verbo, é uma ação. Com coração sincero. Coração. Eu sei que está escrito no verbo. Deus não nos pede obediência pura e simples. Ele pede primeiro: filho meu, dá-me o teu coração. Olha, não é nem uma questão da lei, é uma questão mais profunda.
dá-me o teu coração. E aqui está falando com o coração sincero. Ponto. Segundo aspecto. E com plena convicção de fé. A fé, neste caso, é em Deus. Observe bem, não se trata ainda de lei. Trata de uma relação interpessoal. A palavra pessoal não é das melhores do mundo, não, mas é o que a gente tem. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Ah, existe consciência culpada? Existe sim. É tão natural a gente saber que existe uma consciência culpada que até o bandido sabe que ele é culpado. Ele pode fazer um cenário de querer se inocentar, mas não se inocenta na alma dele, não. Todos nós sabemos. Vou agora trazer um assunto sobre os bandidos. Sabe que tem pecados de uma pessoa que vai presa e ela é punida pelos outros prisioneiros? Tal é, mesmo no ambiente do mal, a noção de consciência culpada. Talvez muitas pessoas não saibam disso. Que certos crimes, quando uma pessoa vai presa, os outros matam essa pessoa, condenam essa pessoa, porque é considerado imperdoável por eles. Para ver o quanto na alma humana Deus nos fez seres para sermos conscientes. Outra coisa importante, que nós não chamamos da outra vez, digo a verdade em Cristo. Romanos 9:1. Não minto. Minha consciência o confirma. Espera aí, como? No Espírito Santo. Ou seja, o que é meu, o que sou eu posso falar, foi o que o profeta falou, o que o apóstolo falou, porque a minha consciência é confirmada no Espírito Santo. Ele não está falando de si mesmo, ao mesmo tempo que fala de si mesmo. Isso é que é paradoxal. Ele não está falando de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele precisa falar de si mesmo, porque só quando ele absorve isso na sua vida, na sua verdade cotidiana, é que ele tem firmeza no Espírito Santo. O Espírito Santo não nos impinge nada. Não somos obrigados a nada. É a busca da união. Outra coisa, em João, vamos lá. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Olha que coisa interessante. Alguém pode viver fora da luz? Mesmo no sentido bem eletromagnético, nós precisamos da luz. A luz solar, a luz da lua, até a luz das lâmpadas. Mas quem não vive o bem se esconde, não se aproxima da luz em geral, de toda a luz, porque teme que as suas obras sejam manifestas. Até nisso, quem está na prática do pecado tem noção de que existe uma verdade. Olha que aprendizado extraordinário da questão consciência. E eu estava me perguntando como que eu vou tratar isso. Aí deixei de me perguntar e disse assim, entreguei. Eu estou entregando. E eu não estou falando essas palavras eu mesmo, porque eu não estava nem sabendo dizer como que eu vou tratar esse assunto tão difícil. Titus 1,15. Titus é Tito. Não faz mal, botei em latim. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Olha que interessante. Aquele que se esconde da luz, ele não vai tratar de coisas puras. Portanto, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por que nada é puro? Porque projeta sobre o mundo a impureza, diz assim, os outros são culpados. A gente vê isso muito em sociedade. Eu fui violentado. Eu fui desrespeitado. Eu sofro racismo. Então, os outros são culpados. Isso é uma atitude do homem. E não pense que naquela época não fosse assim. Igualzinho. Não tem diferença.
Vamos lá mais adiante. Atos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Não pode ser só diante de Deus. Tem que ser dos homens. E não pode ser só diante dos homens. Tem que ser de Deus. Vocês estão percebendo a unificação familiar do ser humano pela intervenção do Cristo? O Cristo fez essa intervenção antes da fundação do mundo. Não nos esqueçamos disso. Como é importante essa conjugação toda, essa integração toda. Vamos lá em João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha aí, novamente o educador está diante da gente. Um legalista, quando falar de Deus, ele vai dizer assim, não, você tem que obedecer a norma tal, 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 tal. Eu aqui vou fazer uma chamada sobre a questão farisaica. Os fariseus tinham tanto medo de não cumprir a lei que eles transformaram, pelas suas regras que Jesus Cristo confrontou o tempo todo, porque eles trocaram a salvação pelo reconhecimento, pelo convívio, pelo amor por Deus, por regras. Então, você precisa lavar a mão. Tem algum problema de lavar a mão antes de comer? Não. Só que passou a ser pecado se não lavar. E isso foi um mundo de regras e regras e regras. Transformar a salvação em salvação pelas obras. Isso daqui está falado em João, não é gratuito. É porque nós precisamos conhecer a cultura religiosa daquela época. E isso está dito em João de uma maneira muito clara. Amados, se o nosso coração não nos condenar, ele não falou se as nossas obediências às regras não nos condenar. Porque isso não está dito, porque está dito no contexto vivido naquela época. Temos confiança diante de Deus e recebemos deles tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, mas os seus mandamentos são para que nos agrade também. Sim, porque Deus é a nossa referência, nosso Pai. Vamos a 2 Timóteo 1 e 3. Em partindo eu para Macedônia, roguei que permanecesses em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis. Eu sou descendente de quem? Não sei o quê, vai para fora. Que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Olha o discernimento. Isto é consciência. Isto aqui, segundo Timóteo 1.3, é uma declaração de como se usa o conhecimento. Ora, eu não vou deixar de saber que eu sou descendente de meus ancestrais. Mas o que importa isso? Por que vai dar atenção a mitos? Por que mitos? Porque como eles concebiam a importância da genealogia. E Deus está dizendo o seguinte, Deus sabe muito bem a nossa genealogia. Ele sabe muito bem quais são as maldades que os pais passam para os filhos. Isso está escrito no livro de Levítico. Ele sabe disso muito bem. Mas a questão é o seguinte, fique livre disso. Não faça isso um motivo de controvérsia, para dizer, eu sou melhor, eu sou Abraão, tu não és. E isso existia. Essa questão naquela época existia. Muito bem, isto é obra do Espírito. Tenhamos certeza. Em 1 Coríntios 1, 12, no 2 Coríntios, digo eu. Este é o nosso orgulho. E orgulho aí não está usando a palavra orgulho. Existe uma palavra orgulho que é correta e existe uma outra palavra, um outro sentido da palavra orgulho que é totalmente pecaminosa. Não vou entrar nesse mérito ainda, mas está aqui. Este é o nosso orgulho. Se temos que ter orgulho, este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho
de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento convosco, com santidade e sinceridade. Proveniente de quê? De Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa! A graça de Deus nos é colocada como substituta da sabedoria do mundo. Quer dizer que existia alguma consciência na sabedoria do mundo. Existe. E se a gente pega as obras dos antigos, a gente percebe que eles buscam também uma sabedoria, não sendo seguidores de Deus. Mas não nos esqueçamos, eles são filhos de Deus. Está imbuído na condição de filho de Deus, de todo ser humano, buscar a sabedoria. Sim, sim. Não há o que supervalorizar a sabedoria do mundo, mas também não há como desprezá-la. Todas essas palavras estão pondo as coisas nos lugares. Nos lugares. Quer dizer, existe uma sabedoria do mundo, mas ela não é necessária e suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Porque nós precisamos de entrar em acordo com a graça de Deus. Porque quando a gente fala no positivo, a gente tem que falar o negativo. E quando fala no negativo, nós temos que falar o positivo, porque senão nós não entendemos a plenitude de um texto. Sabe por quê? Porque o mundo é dual. O mundo é dual. E tão dual ele é que nós temos que conhecer que nós podemos ser do bem, como também podemos cair no mal. Então, nós temos que ter o entendimento de um lado e do outro. De um lado e do outro. E quem nos dá esse entendimento, senão a graça de Deus? Sim, sinceramente. Só existe a graça por causa do pecado. Senão, não precisaríamos desta graça em específico. Portanto, nós estamos na vida do Espírito em consciência, que é o segundo aspecto da vida espiritual. Nós estamos sendo desafiados a cada momento a confrontar estas questões. Por isso, o Espírito, a vida espiritual, é também consciência, não é só comunhão. Nós estamos aí discorrendo sobre a vida espiritual e mostrando o quão diferenciada ela é sobre a vida da alma. Mas ela não anula a vida da alma, ela educa a vida da alma. Meus queridos e minhas queridas, vamos colocar isso na nossa experiência de vida. É muito importante. É muito importante. E não esqueçamos aquilo que nós começamos desde o início. A criança aprende, ela não nasce sabendo, ela nasce com disposição para aprender. Porque ela é um filhozinho de Deus, uma filhinha de Deus, pequenininha, mas que precisa desenvolver a sua biologia. O cérebro humano cresce, o cérebro humano se organiza, reorganiza. Isso é verdade, muita verdade. Vamos passar adiante. O espírito como consciência. Romanos 11,6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se o fosse, a graça já não seria graça. Olha, justamente em Romanos, o apóstolo falando sobre os fariseus. Não está dito assim à primeira vista, mas quem conhece a cultura da época sabe que ele está se reportando aos fariseus. A salvação não é pelas obras. Incrível que pareça que há igrejas cristãs que, de um modo ou de outro, fazem um pouco a salvação pelas obras. Quer dizer, tentam. Escuta, a salvação não é pelas obras, mas o salvo produz boas obras. Vamos ficar atentos nisso. 1 Pedro 3,21. E isso é representado pelo batismo, que agora também vos salva. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Outra explicação educativa clara, claríssima. Qual é o sentido do batismo?
Primeiro, batismo é uma palavra grega, quer dizer mergulhar. Então, se eu mergulho na água, eu tenho dois símbolos. A água me limpa, é normal, mas não é uma limpeza, nesse caso, meramente orgânica. É uma limpeza espiritual, que também é uma limpeza da alma, porque eu estou confirmando que esse ato, que é um ato de escolha, ele faz parte do meu processo de salvação. Então, ele vai dizer que agora também vos salva. E ele foi bem claro, não por remoção de sujeira do corpo. Então, não se está tratando do corpo físico, mas do nosso corpo espiritual, do nosso corpo anímico. Por quê? O corpo físico dá suporte ao corpo anímico. Por quê? Eu, sem suporte do corpo físico, eu não consigo me mover. Vejam as pessoas, eu vou entrar agora num assunto muito dramático, os psicóticos. Só cito e depois volto em cima deles, porque é preciso fazer uma distinção entre neurótico e psicótico. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Sim, mas essa boa consciência diante de Deus tem um fundamento, por meio da ressurreição do Cristo. Olha aí, tudo encadeado, toda a vida cristã, o apóstolo Pedro, quer dizer, o discípulo Pedro, ele era mais do que apóstolo, era discípulo, vem nos colocar perfeitamente o plano de salvação. Perfeitamente. Está claríssimo. Ainda em 1 Pedro 3,16. Contudo, faço isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento vosso, pessoas sendo acusadas, porque estáis em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aqueles que estão falando isso, eles que fiquem envergonhados de calúnias. Por quê? Porque aqueles que estavam, e ele citou, a quem eles se dirigiram, Pedro, contudo, façam isso com mansidão. Quer dizer, vocês vão não aceitar, mas com mansidão. Respeito, conservando boa consciência. Ou seja, a consciência se mete também no meio das discussões, das acusações, das maledicências, para poder, com mansidão e respeito, resolver o problema. Sim, aqui é uma indicação de como se resolve um problema. Olha o espírito e a consciência. Isso existe dentro da igreja? Claro, eu ouço tanto, já ouvi tanto, e fico calado. O que eu posso fazer? Se a gente tiver condição de se reportar a uma pessoa que está, por exemplo, reclamando da vida, a gente pode ajudar essa pessoa a entender o que é esta reclamação. Quão justa é essa reclamação? Quanto ela é uma questão também de falta de uma consciência dessa pessoa, de compreensão dessa pessoa. Como ela se sente? Ela se sente, por exemplo, sem ninguém tê-la censurado, ela se sente censurada, aí cai naquela questão da culpa. Então, ela está vivendo culpa? Se ela está vivendo culpa, nós precisamos relembrá-la com amor que ela pode jogar a culpa em Cristo. Porque Cristo veio para tomar tudo de negativo que existe em nós e nos trazer ao perdão. Porque estais em Cristo. Nunca esqueçamos disso. Que há momentos na nossa vida, quaisquer um de nós, pode já ter passado isso, se sentir culpado. E esquecem. E diz assim, a minha culpa eu jogo em Cristo. Para que ele veio para nos salvar? Nos salvar da culpa. Em 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E por isso naufragaram na fé. Olha que coisa interessante, até a fé está ligada à boa consciência. De outra forma, a gente corre o risco de se naufragar
na fé. E por isso nós vemos muitos se naufragando à nossa vista. E quem de nós nos naufragou alguma vez? A pergunta é essa. Aliás, um bom trabalho de resgate de si mesmo é voltar ao passado e entender o que aconteceu e dizer: Senhor, eu entendi agora o que aconteceu. Por que eu não mantive a fé? Porque eu não tinha boa consciência. Por isso eu naufraguei nessa situação. Quando se pede perdão pelos pecados, eu entendo que o perdão deve ser buscado dessa maneira, com franqueza. Eu não entendo de outra maneira. Se eu não vou ao passado da minha vida e entendo o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz mal feito, ou o que eu criei que era bom e não era, porque eu posso crer. Se eu não entender isso, eu não tenho como buscar um perdão verdadeiro, porque eu tenho que pedir o perdão pela coisa, e não um perdão genérico. Bom, eu posso pedir um perdão genérico? Posso pedir, não há impedimento. Mas a questão é, se eu peço um perdão genérico, eu estou tomando consciência, mantendo a fé e a boa consciência. Eu estou mantendo uma boa consciência do que eu estou pedindo perdão? Por favor, isto é um desafio para cada um de nós. É um desafio, não tem jeito. Nós precisamos de uma boa consciência das nossas atitudes do passado, para nós, junto com a obra do Espírito Santo, ele não nos deixou órfãos, lembramos disso? Junto com a obra do Espírito Santo, digo assim, na minha juventude, para quem é jovem aqui, eu cometi isto, eu julgava as pessoas assim, eu desprezei pessoas por causa disso. Esse desprezo precisa ser pedido perdão. Se ele não for lembrado, ele está dentro do saco dos nossos pecados. Então, isto eu recomendo com franqueza, por experiência própria. Por favor, façam revisão de vossas vidas, escrevam em papel, tragam os sonhos, ponham datas. Sonhos nos revelam coisas tão importantes. Depois de um sonho, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é até comum nós, terapeutas, deixe-me ver teus sonhos. E às vezes os sonhos revelam coisas que a pessoa não estava no nível consciente percebendo, estava no subconsciente. Isso é verdade. E quando a gente começa a reclamar da vida, reclamar das pessoas, reclamar disso, daquilo outro, e toda vez que a gente escreve e reclama, daqui a pouco a gente vai entender até o que está acontecendo comigo. Essa pergunta é muito importante. O que está acontecendo comigo? Isto é buscar a vida no espírito. Porque, ao mesmo tempo que eu estou buscando a vida no espírito, eu estou buscando a minha vida na alma também. Porque muitas vezes o assunto está lá na alma. Está naquele nível de consciência que a alma tem, ou de menos consciência. Isso é fato. Isso faz parte do nosso processo. Eu vou ter que fechar. Eu pensava acabar isso hoje, mas não. Não estão sendo movidos por acabar. Vamos respeitar os 6:10 com mais esses 2 aspectos. 1 Coríntios 8:4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados, aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ora, isto está sendo falado para os fariseus e para os hebreus em maneira geral. Ou seja, não importa se aquele alimento foi sacrificado a um ídolo. Se o alimento é conveniente, qual é o problema de ter o cozido se ídolo não existe? Ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Ou seja, isso era um problema para os fariseus. Imagina como que isso quase que faria as pessoas serem mortas. Isso foi quebrado. Sabe por quê? Não significa nada. Isto é dar valor, botando aqui no Brasil, sabe o que é? Dar valor à macumba. Ah,
Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o que não existe? Mas porque só Deus existe para nós. Compreenderam? E tem gente, mas muita gente boa, que se ocupa com isso. Isso daqui é até um fator, chama atenção, até um fator de evangelização. Aqui no Brasil, porque muita gente se ocupa com isso. Vamos a 1 Coríntios 8, 10 e 11, para fecharmos hoje. Pois se alguém que tem a consciência fraca vos ver que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi feito, sacrificado. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que tens. Olha que coisa interessante. Enquanto em 1 Coríntios 8:4 é anulada qualquer significação para os ídolos, aqui neste Coríntios 8, 10 a 11, o apóstolo fala outra consideração, é que o testemunho para uma pessoa que tem conhecimento num templo de ídolos, ela não vem a ser induzida por uma má compreensão do que é o uso de uma questão sacrificada. Assim, por amor a este outro que não tem a maturidade psíquica, que ele chama de irmão fraco, por quem Cristo morreu, para que esse irmão fraco não seja destruído por causa do conhecimento que nós temos e ele não tem. Olha outra coisa maravilhosa da vida espiritual. Não é porque não significa nada, que não significa, mas é que eu me precavenho. Sim, a palavra é precaver, de dar um testemunho que o outro não é capaz e não tem conhecimento nem bom senso. Então, eu posso evitar comer do ídolo, de uma coisa que foi dada para um ídolo. Posso evitar por amor do outro. Meus amados, eu vou fechar por aqui. Eu confesso que nós temos mais coisas a investigar sobre a vida do espírito na consciência. Depois tem uma outra coisa, que eu ainda nem toquei nela, na vida espiritual. Então, eu agradeço estarmos juntos e declaro o nosso amor pelo ensinamento que nós recebemos incondicionalmente dentro da palavra. Louvado seja o Espírito Santo, que nos tem informado, educado, de uma maneira sutil, delicada, profunda, justa, a sermos melhores. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Agradecemos a Deus. E neste momento nós agradecemos o irmão também por se dispor em compartilhar conosco a palavra. Vamos agora, nós costumamos fazer 2 orações e a terceira cantada. Eu peço que se manifeste com a mãozinha aí, uma pessoa que gostaria de fazer a oração, para nós darmos início às considerações. Quem poderia fazer a oração? Não. Keila, você pode orar, Keila, para nós? Eu posso. Então, você faz uma oração, eu faço a outra e a terceira será cantada. Aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos para nós orarmos, por favor. Minha querida, o seu microfone está fechado, nós não estamos ouvindo.
Você pode abrir o seu microfone, nós não estamos ouvindo. Eu estava a dizer, irmãs, que eu vou sair porque eu vou distribuir a palavra de Deus pelas caixas dos correios. Aqui já são 9h30 e eu despeço-me até amanhã. Meus queridos, nós vamos orar e vamos fazer a nossa oração. Outra pessoa pode fazer a oração, por favor? Ok, Miriam, pode fazer, Miriam. Pode orar e eu faço a outra. Por favor. Amém, Paizinho. Amém, Paizinho. Muito obrigado por mais essa oportunidade de abrir o nosso entendimento de esclarecimentos tão preciosos para a nossa vida. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome por tudo que tens feito, por tudo que fez e ainda há de fazer por cada um de nós. Essa é a nossa esperança, Pai, de estarmos sempre trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor nos traz para nos manter sustentados, de pé, fortalecidos. E nesta manhã nós ouvimos tantas coisas importantíssimas que devemos trazer à memória e trazer também à nossa consciência. Obrigado por mais um dia na tua santa e doce presença, meu Deus. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada. Colocamos o nosso dia em tuas mãos, que nós venhamos a viver cada momento na nossa vida hoje para glorificar o teu nome, para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos tendo à luz do Senhor para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, e nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, continuando a oração da tua serva, somos gratos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pelo teu amor e principalmente porque, Pai querido, o Senhor deu o teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor esperou por nós. Queremos pedir primeiramente perdão pelos nossos pecados e suplicar que o Senhor nos dê um arrependimento verdadeiro, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos te amar acima de todas as coisas, Senhor. Cada dia, te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Toma em tuas mãos, Pai querido, cada família aqui representada. Nos ensine a santificar o teu nome aqui na terra, como os anjos santificam no céu. Abençoe-nos, fique conosco, dando-nos a honra da tua presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Dia a dia, em todos os momentos, força, encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu para temor? Deus que é bom e sabe compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia,
qual zeloso Pai os filhos seus, dar-te-ei poder a cada dia. É a certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Aqueles que quiserem compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração, pode levantar a sua mãozinha. Miriam, minha princesa, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que me chamou muita atenção, dentre tantas outras coisas, né, é o que Deus quer. Ele quer o nosso coração por inteiro, né, a nossa entrega total para Ele, que nós nos aproximemos dele com o coração inteiro, sincero, porque muitas das vezes a gente faz coisas tão automáticas, né? A gente fala tão automaticamente, glorificado seja teu santo nome, exaltado, a gente glorifica, às vezes, né? A gente glorifica a Deus tão automático, tão assim, superficial, né? Então, que nós venhamos com inteireza de coração totalmente sincero, nos achegarmos a Deus. E também a questão da família, como que é fundamental, né? Tanto a família, nossa família de sangue, como a família cristã, como ela é fundamental e como Satanás tem investido na família. Né? Crianças pequenas, eu tenho um caso na minha família que uma criança de 3 anos, ela já está mandando na família toda, ela já não tem limites, né? As pessoas, na hora da criação, elas não têm essa noção, tudo acha bonitinho, tudo acha, e por aí vai. Né? Vem a fase da adolescência, vem a fase da adulta. Então, a família, o investimento de Satanás é pesado, é muito pesado na família, justamente pelo fator que é primordial. Né? E a família cristã é imprescindível na ajuda de uns com os outros. Uns aos outros, é o suporte uns aos outros, né? É amar, é considerar, é compreender, é ajudar. E como que a igreja ela precisa ser família mesmo, porque eu tenho visto também, nós todos temos visto, né? Tanta indiferença, tanta intriga, tanta divisão na família cristã. E quanto que a igreja precisa mudar isso? E o nosso convívio, né, familiar, ele é imprescindível para a cura, né? Ele enfatizou isso, né? Para a cura, para o perdão. Então, é isso que me chama mais atenção, né? A importância da vida espiritual, a comunhão que nos fortalece, né? E que a comunhão na vida espiritual ela nos traz mais consciência. Né? Então, temos o aprendizado, temos a doação e temos o amor. Deus falou muito ao meu coração. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pela sua participação. Realmente é de suma importância. E foi bom você tocar este ponto do que nós temos visto, né, das coisas que têm acontecido, para realmente, amiga, nós temos infelizmente, né, nós temos no nosso meio, né,
Agora, é porque a palavra de Deus diz que tem o trigo e o joio. Né? Então, nós estamos seguindo com o trigo e o joio. Agora, qual é o nosso... Foi muito bom você tocar este ponto. Para nós precisamos sempre lembrar de estarmos em oração, clamando a Deus para que nós sejamos o joio. Né? Para que nós sejamos o joio, que nós estejamos realmente sendo praticantes, né, da palavra e agindo com amor com os outros. Porque vai ser assim, né? Sempre vai ter o joio até o momento em que o Senhor vai ter o momento certo em que ele vai tirar. E, enquanto isso, nós precisamos aqui estar clamando a Deus para que eu não seja o joio. Para cada dia que cada dia o Senhor trabalhe nos nossos corações para que sejamos o trigo, né? Para que sejamos a luz, porque o Senhor diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal, para que nós sejamos o sal, para que nós sejamos a luz, para que nós estejamos verdadeiramente refletindo o caráter de Cristo. Amém. Eis a importância da unidade, né, minha irmã? Então, foi bom... Pode falar. Façamos cada um a nossa parte, cada um colaborando com amor, né? E a unidade vence. Amém, amém, amém. E outra coisa que o irmão Paulo falou também, sempre que nós pudermos, né, chegarmos para essas pessoas com amor, né? Chegarmos com amor. E outra coisa que eu gostei muito também do que ele falou foi da parte que muitos dos nossos pecados é pela ignorância. E realmente me chamou muita atenção, tanto na nossa vida, quantas coisas a gente fez porque a gente não tinha o entendimento que nós deveríamos ter. Quantas coisas a gente olha no passado e fala, oh, Senhor, se eu tivesse hoje o conhecimento, naquela época, o conhecimento que eu tenho hoje da tua palavra, se eu tivesse a comunhão que eu tenho hoje, eu não teria feito isto, não teria feito aquilo. Então, muitos dos nossos pecados realmente é pela ignorância. Tanto nós precisamos, então, o Senhor diz assim, errais não conhecendo, né, as Escrituras e nem o poder de Deus. Estarmos mais próximos de Cristo, estudarmos mais a palavra, orarmos mais, porque quantas coisas a gente compreende hoje. Eu me lembro depois que eu entendi esse versículo em tudo dai graça, a paz na minha vida, a paz que eu passei a desfrutar, em entender por quê e a importância, né, de ter uma gratidão no coração. Como a gratidão, como traz paz, né? E como como é bom agradecer a Deus em tudo. Depois que eu entendi, aí eu me lembro, Senhor, por que eu não comecei a fazer isso antes? É uma bênção, né? Então, eu gostei muito quando o irmão Paulo falou sobre isso. Muitos dos nossos pecados é por ignorância, né? Agora, triste é quando nós sabemos e estamos fazendo. Então, é algo que nós precisamos refletir também. Aquilo que nós sabemos, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos a Deus forças dos céus para não fazermos mais, né? Meus queridos, a mão da Cristine está levantada aqui. Minha princesa, seja bem-vinda, Cristine. Bom dia. Desde o primeiro estudo que o irmão falou sobre a alma, né, uma pergunta não quer calar na minha cabeça. Como responder aos espíritas, né, principalmente, que eles acreditam que a alma é uma linha que liga o corpo ao espírito, né? Na minha família tem muitos espíritas, então, assim, a gente fica querendo responder de uma forma mais consistente o que seria a alma. Aí eu queria que o irmão me respondesse se a alma é a parte psique do homem, seria, então, a nossa mente? Veja, esse termo de alma, ele é complexo e sei que faz parte fundamental dentro da doutrina espírita, isso não há dúvida nenhuma. A primeira coisa é que a gente precisa entender
quais são as funções da alma. Quando nós trazemos esses textos da Bíblia, falando de textos que trazem, indicam e dão experiências de diversos autores, como os Salmos, como Jó, como os Eclesiastes e assim por diante, nós vamos tendo, dentro da Bíblia, uma noção de como a alma funciona. A alma é a vida animada. Quer dizer, a vida é animada, a morte é inanimada. Daí dizer, como os espíritas dizem, que a alma sai do corpo, se é que assim eles usam essa expressão, fica uma coisa muito complicada, porque a origem da palavra alma é animada, quer dizer, está com vida. Se eles transformam a origem da palavra, o significado da palavra, para trazer uma outra coisa, já é um problema. Já é um problema de entendimento. Então, a gente precisa entender, digamos assim, procurar entender, o que eles chamam efetivamente de alma. Bom, eles vão ter que dar essa explicação, para que a gente, então, entenda também como se vai responder. Não quer dizer que eles não percebam a questão anímica. O anímico é o que nós somos na vida, no sentido biológico, no sentido psicológico, no sentido moral, e assim vai. Assim vai. Se eles dizem que nós somos responsáveis pela alma, não estão errados, nós somos responsáveis. Se a gente tem uma questão moral, a gente é responsável por essa questão. Se a gente é amoroso, a gente é responsável. Se a gente guarda raiva, nós somos responsáveis. Quanto a isso, é inquestionável. Nós somos responsáveis pela nossa vivência anímica. Isso a Bíblia deixa claro. Isso não tem dúvida. Nós trouxemos, vamos dizer, os aspectos positivos, mas nós poderíamos trazer aspectos bem negativos. Por exemplo, o rei Shaul. Ele teve condutas absolutamente negativas. Davi teve condutas absolutamente negativas, inclusive no campo moral. Ou seja, ele rompeu no campo moral o que é a indicação na lei. Porque a lei ela está mais feita pela questão anímica, que é o que de primeira mão qualquer ser humano pode fazer, pode compreender. E deve ser educado desde a infância. Isso é fato. A questão espiritual ela já é distinta, nós já mostramos. O nível de qualidade, de percepção, de convívio, ele é diferenciado. Muito bem. Você está falando dos espíritos. Nós também temos que reconhecer algumas coisas positivas na conduta deles. A questão de conduta. Eles se sentem, pelo que eu percebo, assim, devedores, obrigados a serem pessoas ajudadoras. Então, isso na conduta deles, no entendimento deles, isso é uma coisa verdadeiramente fato. É um fato. Eu não posso questionar esse fato. Ou seja, eu não posso questionar que eles têm virtudes, eles são seres humanos. Eles têm virtudes. E eles se reportam, de um modo ou de outro, a Cristo e a Deus, é inquestionável. O problema central com eles é a questão da sobrevivência da alma. É esse que é o problema central. Porque a gente percebe, figuras notáveis dentro do Espiritismo, que eles são pessoas generosas, dão a vida por questões coletivas, e isso é verdade. Agora, se eles fazem uma doutrina, uma conduta de questões de comunicação com a alma dita morta ou morto, entendeu?
Eu não sei se isso, sinceramente, eu não sei se isso é uma questão mais psicológica, no sentido psicológico da maneira com que eles construíram a sua versão, o seu entendimento, ou se isso envolve demônios. Em alguns casos, para mim, é verdade que envolve demônios. Mas também eu não posso fazer agregação, porque, por respeito à lógica, eu não posso agregar um espírita, vamos dizer, que se chama kardecista, com uma pessoa que trabalha com a Umbanda. Ou seja, nós não podemos misturar tudo, porque se a gente misturar tudo, a gente pode acabar ofendendo as pessoas e não conseguindo passar uma palavra positiva para elas. É isso que eu estou percebendo. Uma outra coisa é o seguinte, mesmo a questão do espírito, ela tem um segredo, porque a diferença do funcionamento do espírito, como nós vamos vendo na Bíblia, ela tem um nível de consciência muito mais forte do que a alma. Não é dizer que a alma não tem consciência. Claro que tem. Mas ela é muito mais importante. Então, essa importância, ela também é visualizada na sucessão do processo de remissão dentro do tabernáculo. Talvez que, para falar com elas de uma maneira mais clara, seja trabalhar com o tabernáculo, mostrando que o tabernáculo na terra, ele reproduz o que está no céu. Mas é lógico, nós temos que primeiro chamar a atenção. Olha, isso foi passado para Moisés, assim, assim. E as pessoas perguntam, mas qual a importância disso? Não, a importância disso é porque use uma palavra. Usa uma palavra como progresso, crescimento, evolução, porque essas palavras, elas soam significativas. Então, se você disser assim, uma pessoa que comete um ato mal e assim por diante, e ela percebe isso, ela toma consciência, olha, toma consciência, é uma consciência anímica, pode ser, só anímica, não é nem espiritual, mas é anímica, é moral, é no campo da moral, e ela vai e procura o perdão. Ela está discutindo lá no Antigo Testamento. Então, ela entra para a primeira parte. Então, se isso é mostrado para eles, e eles entendem que existe uma progressão, isso já conquista mais a alma deles. E foge dessa questão se o morto sobrevive ou não sobrevive. Ou seja, a comunicação. Desculpa, eu estou falando assim porque eu entendo a coisa desse jeito. A comunicação progressiva, se ela dá um passo de compreender isso, de aceitar isso, ela deu um passo dentro do plano de salvação. E a gente, de pouco a pouco, a gente vai conduzindo a pessoa. Se for chegar ao Santíssimo, já está tratando de santificação, que é uma verdadeira experiência de santificação, e é a vida no Espírito. E, de um modo geral, eles fazem uma confusão entre a alma e o espírito. Mas se eles perceberem, progressivamente, para e passo, que existe essa progressão, o Espírito Santo acaba fazendo a revelação final. Então, a nossa prática pode ser essa, a minha sugestão, e acompanhado de um pedido ao Espírito Santo, que isto seja iluminador para a pessoa que é espírita. E eu estou fazendo distinção entre alguma coisa de espiritismo que é kardecista e outra que não são kardecistas, que têm tradições que nós sabemos de onde vêm, diretamente. Uma outra coisa que pode ser feita é o seguinte, toda vez, isso está escrito na Bíblia, examinai tudo e retende o bem. Entra para discutir a questão Kardec. Agora, você tem que botar a Bíblia de um lado e botar o do outro, para descobrir o que ele está dizendo, qual é a importância e assim por diante. Isto falta na nossa comunidade. Porque as pessoas, quando falam de espiritismo, dizem, é do diabo. Espera aí. A coisa não é assim tão simples. Se a gente quer
realmente atingir o outro, nós precisamos conhecer. E isso está sempre enfatizado na Bíblia: conhecimento, entendimento. Nós precisamos entender o outro. E se vai, por exemplo, não no espiritismo, mas uma religião oriental. Você vai, por um acaso, estou convivendo com shintoístas. Como que eu lido? Então, essa é a minha maneira de ver. Exige esforço. Tá bom? Então, uma outra coisa só um também... minutinho, Irani, por favor. Deixa eu só terminar com ele aqui, por favor, um pouco. Só um minutinho. Então, irmão, eu fui kardecista, né? E eu entendo. E meus irmãos continuam sendo, muitos deles. Isso, o senhor falou uma coisa certa. Moralmente, eles são responsáveis moralmente por se melhorarem a cada dia. Isso é um ponto positivo, né? E apesar da Bíblia falar lá em Gênesis 2, eu acho que a alma, o homem tornou a ser uma alma vivente, a gente entende, né, que o homem, hoje, a pessoa é a alma. Mas em várias partes da Bíblia, lendo a Bíblia toda, a gente vê muito falando sobre alma, espírito, né, e o corpo, como se fossem três partes diferenciadas do ser humano. Então, fica difícil, assim, a gente tem que aprofundar muito mesmo no estudo, né? Como o senhor tem aprofundado aí, tem ajudado, né? Mas é muito complexo, né? A gente ter um entendimento, assim, para poder estar debatendo, né, esse assunto. Mas Deus possa nos ajudar. Muito obrigada pelo... Só um detalhe para isso. Isso também está bem esclarecido de passagem na Bíblia, se a gente faz essa leitura cognitiva, quando o profeta, o apóstolo diz assim: no tempo que eu era criança, eu agia como criança. E a criança pode agir bem como pode agir errado. No tempo que eu ganhei conhecimento em Cristo, eu vou agir como aquela pessoa que tem o conhecimento em Cristo. Então, essa forma de usar esse conhecimento, essa progressão, ajuda muito a abordar essas questões com as pessoas. Entendeu? Porque, de fato, a gente tem que reconhecer que os espíritas, eles são rigorosos na questão de aplicação das práticas boas. Sim, são. Agora, se eles vão buscar um caso como uma comunicação com o morto, isso a gente tem que ir substituindo, mostrando progressivamente que pode ser substituído pela comunicação com o Espírito de Deus. Porque há uma hierarquia entre o orgânico, a alma e o espírito. Há uma hierarquia, sim, de cognição, de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento social, moral e assim vai. Entendeu? Embora tudo esteja interligado. É esse que é a chave, está interligado. Mas eu não posso esperar de uma criança o comportamento de um homem de 30 anos, de uma mulher de 40 anos, nem de uma pessoa na puberdade, quando os hormônios estão ao máximo. Quer dizer, a gente precisa ter essa gradação de compreensão. Na medida, espero ter respondido de alguma maneira. Sim, irmão, obrigada. Cristine, ajudando aí também na explicação do irmão, Comentários Bíblicos, volume 1, traz uma explicação muito boa. Me ajudou muito. Tá, na Bíblia Andrews também, que aí ajuda no que o irmão estava explicando agora, sobre essa parte da alma, né? Nos ajudar a explicar para eles que a alma, que na palavra traduzida significa vida, né? Ou pessoa, porque eles têm a alma como algo separado. E o comentário bíblico diz aqui que a alma vivente, ela é a interpretação mais adequada para a alma vivente, é o ser vivente, em vez de alma. A palavra hebraica traduzida por alma significa vida ou pessoa. Então, a alma existe enquanto há vida. Nós passamos a ser alma vivente, não ter.
O Comentários Bíblicos nos dá algumas explicações assim que tem me ajudado muito quando a gente vai dar estudo e a gente encontra assim pessoas que têm essa ideia, né? Que aí ajuda aí juntando também com a explicação do irmão Paulo. Pois Comentários Bíblicos, volume 1, quando fala sobre o capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que o homem passou a ser uma alma vivente. Bem, finalizamos, então, nós estamos com o nosso tempo avançado, já 15 para 7. Vamos finalizar, então. Irmão Paulo, você pode fazer a oração final? Sim, passamos. Amado Deus e Pai, como é muito bom estarmos juntos, estudando, aprendendo, trocando ideias, resolvendo questões, dúvidas. E isso é uma coisa tão preciosa que nós te agradecemos de ter a paz e agora, nesse tempo, termos a tecnologia para estarmos conversando à distância, partilhando à distância, fortificando-nos uns aos outros, com as nossas interrogações, com as nossas experiências, com o que aprendemos. Assim, a gratidão é hoje e agora o movimento central de todos os nossos seres. Somos gratos a Ti. A Ti louvamos, a Ti agradecemos e esperamos sempre estarmos ligados ao Teu Santo Espírito para progredir em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Agradecemos a cada um dos nossos irmãos, agradecemos o nosso Deus, principalmente, que nos trouxe, ninguém vem se não for trazido pelo Senhor, né? Agradecemos o irmão Paulo e desejamos a você um dia na presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até amanhã. Bom dia a todos.